TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, é uma satisfação o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita, perfeito? E o programa é exibido, Enfoque Espírita, aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos um e-mail, se vocês quiserem falar com a gente, perguntas, sugestões, reclamações também, né? Só nos enviarem para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser assistido também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Só vocês colocarem lá na página, lá em cima, né? Lado esquerdo, TV Correio da Manhã, e vocês escolhem o programa que vocês querem assistir do canal TV Correio da Manhã, canal 16 aqui de Petrópolis. Assim também como no Instagram, a mesma coisa. TV Correio da Manhã, vocês acessam a página e escolhem lá Enfoque Espírita, tá certo? O interessante também e muito importante, toda a programação do canal TV Correio da Manhã, canal 16 Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Então, passemos agora à nossa leitura, né, da nossa página, Palavras de Vida Eterna, vinda de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 123. E o título é No Pão Espiritual. Abre aspas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Fecha aspas. Nós encontramos na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 21, item, versículo 17. Emmanuel discorre da seguinte forma: assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Pediu simplesmente para que Pedro levasse a boa nova a todos. Boa nova essa que Jesus nos trouxe através dos apóstolos. Tá certo? E ele diz: apacenta. O apacentar aí é justamente fazer com que todas as pessoas que já tivessem o conhecimento ou um pouco de inteligência para absorver a boa nova que Jesus estava nos trazendo. Porque não é fácil, gente. Naquela época, tinha Deus, né? O Deus único,
Aliás, o judeu o chama de o Eterno, para justamente não dizer o nome de Deus. Não importa qual é o nome de Deus. O importante é que ele é o nosso Criador. Nós temos dentro de cada um de nós essa chama, porque se ele nos criou, ele colocou a chama do conhecimento toda neste espírito, no espírito das pessoas do planeta Terra, também de outros orbes, tá certo? Mais avançados e mais atrasados. Os que estão atrasados é porque não fizeram ainda a lição de casa corretamente. Os que já estão em mundos mais elevados já fizeram a lição de casa e mais, estão progredindo mais. Porque Jesus disse: aquele que recebeu e usou bem, progredirá mais. É o nosso destino sair de simples ignorantes para mundos evangélicos, ou melhor, mundo dos anjos, mundos mais avançados, tá certo? Na ordem que o apóstolo lhes converta os balidos em trechos de música. Não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. A transformação é interior para uma pessoa de bem. Não aconselha se transfigura o redil em palácio. Não exige se lhes conceda regime de exceção. Não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Olha que parágrafo. Ele roga, né? Simplesmente para que o apóstolo, ele pede ao apóstolo, no caso Pedro, lhes administra alimento. Que alimento é esse? Da carne? Também. Mas o importante é o alimento do nosso espírito, da alma. Não é? Faça o bem, não importa a quem. A fim de que vivam, produzam para o bem geral. O conhecimento, gente, nunca fica na mão de um só. Sempre terá aquele que vai ensinar aos outros. Claro, não é propriedade minha o conhecimento. A propriedade é de Deus. Deus me mostra que eu tenho que passar isso para frente. E eu faço da minha melhor forma. Se eu erro, é lógico que eu erro, tá? Não neste caso, porque a espiritualidade está junto de mim, mostrando, Luiz, faça assim que vai dar tudo certo. Aliás, ele não manda. Ele simplesmente coloca à minha disposição. Sou eu que escolho. O livre-arbítrio é meu. Se eu errar é por minha causa, não por causa da espiritualidade. Tem que ser dito isso, tá certo? Então, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Fugir dos preceitos do trabalho. Porque, gente, o trabalho é importante. É uma terapia ocupacional. Se você quer fazer o mal a uma pessoa, se você está trabalhando, você está com o seu olhar fixo naquilo que você está fazendo.
Você está com pensamentos negativos, eu vou fazer isso, aquilo outro contra aquela outra pessoa. Não. Então é uma terapia ocupacional. O grau de intensidade, ele vai caindo à medida que você vai colocando coisas boas dentro do seu pensamento, através das ações. Pode ser até através de uma música. Sim, por que não? Cante uma modinha de carnaval, desde que não seja pornográfica. Não é? Você vai ver que o seu estado de espírito vai mudar. Porque nós somos exatamente como um copo cheio de água suja. À medida que venhamos a colocar uma água limpa, que são os nossos pensamentos, nossos atos, o nosso falar, vai jogando água dentro desse copo, chega uma hora que esse copo vai transbordar e gradativamente vai limpando essa água. A mesma coisa conosco, vai limpando toda a nossa sujeira que fizemos no passado, os erros que ainda não conseguimos depurar, não é? Sem abolir os ditames da evolução. Isso é importante, os ditames da evolução. Porque nós fomos criados, pessoal, simples e ignorantes, porém destinados à angelitude. Não é? Então, a evolução do nosso espírito, através do conhecimento e da moralidade, sim, vai alavancar a nós mesmos para graus superiores. Lembram lá na Bíblia da escada de Jacó? Jacó estava na terra, viu uma imensa escada que saía da terra e passava às nuvens. O que significa isso? Isso é a evolução do espírito. Você tem que ir no 1, no 2, no 3. Ninguém pula do 1 para o 3 ou para o 5, para o 10. Não. Ele vai de acordo com o seu grau evolutivo. Mas não tem a menor dúvida. Não sei qual é o nosso grau. Mas o planeta Terra está se elevando a um grau superior. Porque nós fomos primitivos, provas e expiações, e agora estamos indo para regeneração. O nome já diz, regenerar. Regenerar o quê? A Terra, o orbe. Mas também regenerar aquele que usufrui da Terra como moradia. Porque tudo que nós temos foi concedido pelo nosso Pai Eterno, ou pela energia. Podem pensar que nós somos, Pai é só masculino. Não, vamos falar energia, essa energia sublime, que nos acalenta, nos dá força para prosseguirmos mesmo com os nossos problemas. Os problemas que às vezes os outros trazem e vem cair nas nossas mãos. Vamos ajudar? Vamos ajudar, na medida do possível, claro, não é? Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. É lógico que ele tem que falar bebedouros, porque na realidade Jesus é uma grande torneira que jorra diariamente água viva. Que água é viva essa? É o conhecimento. E aqui ele diz, a necessidade, não sentia necessidade, porque dos 12 apóstolos, os mais adiantados eram Pedro, João e Tiago.
Lembra lá do Monte Tabor? Quem ficou acordado junto com Jesus na sua transfiguração? Pedro, João e Tiago. Os outros dormiam para fornecer o ectoplasma para que Jesus houvesse toda aquela situação que já foi descrita na Bíblia, né? E ele não precisou advertir a Pedro, né, quanto ao cuidado justo de não se adicionar agentes tóxicos. As palavras negativas, né? Olha, se você fizer isso, vai te acontecer isso. Toma cuidado, olha o medo, olha isso, olha aquilo. Então a pessoa fica acanhada e acaba não fazendo o que poderia ter feito. Através do medo. Palavras mal utilizadas criam situações para com os nossos irmãos difíceis. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Gente, isso é uma frase, eu considero, tá, horrível. Poxa, você não sabe qual é a vida espiritual dessa pessoa? E vai dizer, se você não fizer, você vai para o inferno? Aliás, isso não existe. Céu, inferno e outras denominações mais é da nossa mente. Posso ter batido o carro hoje e eu disse, puxa, hoje levantei com o meu pé esquerdo. Uma coisa que faz alguma coisa diferente. Geralmente você levanta com os dois pés. Aliás, primeiro você acorda e abre os olhos. E depois você levanta. Aconteceu alguma coisa contigo? Não. Bateu o carro, uma fatalidade, bateu. Mas aí você disse assim, hoje está um inferno. Você mesmo está puxando para você mesmo coisas negativas. São palavras de efeitos contra você mesmo. Bateu o carro? Tá bem. Chega lá para o moço e diz, olha, eu fui o culpado, vamos ver como é que fica, vamos acertar isso. Sem atritos. Não é? E os bebedouros, a forragem normal. A forragem normal também se refere ao conhecimento. Nós temos que nos forrar do conhecimento. Porque se nós não formos estudar, não formos nos orientar através dos professores que nos trazem um certo conhecimento, Jesus que nos traz um conhecimento enorme para a nossa transformação, nós vamos prosseguir o nosso caminho em direção, primeiramente, a Ele. Jesus, que é o nosso governador. Depois, vamos para a parte angelical. Mundos mais avançados, mundos abençoados, mundos divinos, mundos felizes. Tudo isso nos espera. Vamos continuar. Assim também no domínio das criaturas humanas, trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão. Em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Olha aí, pensamento positivo e livre de qualquer situação negativa vai fazer com que nós venhamos a evoluir, nos transformarmos em pessoas de bem. Então, o pão espiritual nada mais é que termos o conhecimento, adquirirmos o conhecimento
através da escola, através da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus. Por que não, gente? Aliás, olha só, Chico diz uma coisa muito interessante. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que fim é este? Ir para mundos mais elevados, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Tá certo, gente? Já avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E eu queria ter umas orientações a respeito, passar umas orientações. Como nós ficamos sabendo, né, houve uma série de situações aqui em Petrópolis que acabou a Praça Florida de Livros. Não teve a sua abertura. Mas me parece que já está tudo tranquilo e a programação já está em andamento, tá certo? Desde o dia 7 está se cumprindo normalmente, tá certo? E nós vemos agora que no dia 11, não é isso? 5, 6, 13... dia 11. Olha lá, olha. O Centro de Cultura, um evento principal, né, dessa Praça Florida, que é a homenagem ao escritor. Vocês me perdoem eu estar lendo aqui, porque acabou que eu não trouxe a programação toda, mas está no meu celular. Então, diz assim, o César Braga Said, tá? Ele é o escritor que vai ser homenageado aqui na Praça Florida de Livros, no dia 11, às 20 horas, lá no Centro de Cultura. E também vai ter a apresentação do coral, né, da UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis. E esse senhor, né, César Braga Said, me parece que já tem 40 livros publicados sobre a doutrina. Aliás, gente, lembrando bem, além da Bíblia, né, vista pelo lado espírita, você vai ver excelentes livros, o Pentateuco kardeciano, né, e também a Bíblia, e mais de 3.000 livros que você pode se deliciar, falando da doutrina, do modo como devemos agir, pensar, falar, olhar, ouvir e sentir todas as emanações que vêm da espiritualidade para conosco. Contamos com a presença de todos lá no dia 11, né? Lá no Centro de Cultura, às 20 horas, com a homenagem ao senhor César Braga Said. E
a programação se manteve para todo o período, tá certo? E posteriormente eu lhes direi quando é que vai ser, ou aqueles dias que não houveram eventos, como é que vai ser para o futuro. As novas datas deverão ser informadas para que a gente possa divulgá-las também. Tá certo, gente? Agradecemos muito a presença de todos. Então, temos trazido muitas pessoas aqui para nos ajudar, claro. Pessoas que também têm muito conhecimento. E hoje, por um acaso, eu não trouxe nenhuma pessoa, mas estamos aqui. Não trouxe pessoas encarnadas, mas com certeza tem alguns amigos espirituais aqui nos ouvindo, nos intuindo para que possamos transmitir da melhor forma possível para todos. E no nosso estudo do Livro dos Espíritos, né, nós estamos lá na pergunta 510 do capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é da intervenção dos espíritos. Vemos então o quanto é importante, como nós dissemos através da leitura da página de hoje, né? A espiritualidade está sempre conosco, claro, porque Jesus nos disse, repetindo, nenhuma das ovelhas se perderá. Claro que não, nenhuma. Vamos lá, pergunta 510 de O Livro dos Espíritos. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Quando o pai que vela o filho reencarna, continua a velar por ele? Vamos lá. Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz, pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático, não é? A ele que o assista nessa missão. Porque muitas vezes o pai falece e fica o filho. O pai poderá e reencarna a velar por ele, se ele o lembrar. Porque quando nós temos a nossa reencarnação, por graça divina, nós temos um véu de esquecimento. Graças a Deus por isso. Porque imagine só se você foi colocado ou está reencarnado numa família em que tem uma pessoa que lhe assassinou numa outra vida. Não houve a reparação de vocês dois. E aí, como é que fica? Com certeza, se não houvesse o véu do esquecimento, ficaria muito difícil a vida na família com essas duas pessoas se odiando. Mas como o nosso Pai Eterno, a energia, né? Ela é simplesmente pura, boa, justa. Ela criou isso para nós estarmos com a convivência de um desafeto nosso do passado, para ali nós, na convivência, eliminarmos essa situação negativa entre duas pessoas. E pode sim o pai lembrar numa outra encarnação eu tive um filho, que por um acaso estou me lembrando agora, não é? Por que não? Ele pedir por ele. Sabe o que vai acontecer? Vai ter ajuda sim. Vamos continuar.
Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Que missões são essas? Porque ser pai e mãe é missão. Missão de guardar aquele ser que eles permitiram que reencarnasse entre o papai e a mamãe. Claro. Vamos fazer que tudo se congregue harmoniosamente para que cada um possa se redimir dos seus erros e faltas do passado. E um filho reencarnado pode ajudar aos pais? Deve. Por quê? Primeiro, quando o papai e a mãe reencarnaram 25, 20 anos atrás, você vai estar com 20, eles estarão com 40 ou 50. E aí, a geração já é outra. Você teve que reencarnou do papai e da mamãe para melhorar a vida, a sua evolução espiritual. Lógico que eles têm conhecimentos lá de trás, se adaptaram ao presente, mas falta-lhe alguma coisa para o futuro. E aí entra o filho ou a filha ou os filhos para os ajudarem. Então é a missão dos pais dar a moralidade e o conhecimento a seus filhos. Ah, mas meu pai está velhinho. Não tem problema nenhum. Sabe por quê, gente? Até na hora da morte nós estamos aprendendo. Mas você está em coma. Como é que você vai aprender? Aprender a fazer a passagem com calma e equilíbrio, sem relutância, sem briga. Ah, eu estou indo, não quero ir. Chegou o seu momento. Você está queimando o resquício daquela carga positiva que você veio para ter aquele período de vida. Aprenda a morrer sem reclamar. Chegou a sua hora, não tem como você fugir. Ok? Mas também tem a moratória. A espiritualidade vê que aquele espírito faz um bem muito grande a uma comunidade enorme, eles adiam um pouco mais. Lógico, dando o devido suporte àquele que recebeu a moratória. Vejamos agora Divaldo. Ele mesmo disse que ele recebeu uma moratória de ir uns anos à frente. Quantos são? Não importa, isso é problema dele. É dele, é ele. Então vamos lá. Encarnado normalmente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito. Isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. É o problema do pai que faleceu, quer ajudar o filho, mas ele reencarnou novamente. Vai ter a lembrança do filho? Bem possível, mas também é possível que não o tenha. Mas antes, ele pede à espiritualidade que ajude o filho. Olha aí. Claro. Antes de você fazer a passagem, deixar o corpo físico, você pede: olha, estou indo para o plano espiritual. Ajude meu filho. Não vou poder aqui estar para ajudá-lo. Vamos lá. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que lhe estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem
a faltar, outro supre a falta. Então, gente, hoje, em volta do planeta Terra, encarnados e desencarnados, nós estamos a mais ou menos em torno de 28 bilhões de espíritos. 7, 8 são encarnados. A diferença são os desencarnados, né? Estão no plano espiritual, chegando a hora para a reencarnação. Então, nós podemos deduzir que hoje, comigo aqui, se eu sou um desses 7 ou 8 bilhões de encarnados, a diferença é 21. Então, são 3 espíritos aí, né? 7, 14, 21, 28. Ok, então são 3 comigo, 4. Pelo menos aqui, à minha volta, eu tenho 3 espíritos à minha volta. Pelo menos. Por que pelo menos? Do momento em que você vai evoluindo, a espiritualidade superior verifica a sua possibilidade de ajudar outros. E a nossa volta aqui no estúdio não só tem esses 3, mas outros mais no mesmo grau evolutivo que eu, outros superiores, outros inferiores, para ouvir o que nós estamos falando. Ah, sim, gente. Lá em cima, ou melhor, no plano espiritual, não se perde tempo. Trabalha-se. Isso aqui é um trabalho. Eu encarnado tenho os mentores ou o mentor perto de mim aqui, me intuindo para eu falar sobre esses nossos irmãos aqui, que estão aqui dentro do estúdio. Ah, mas vai caber todo mundo? Cabe sim, gente, porque o estúdio se amplia. Mas também tem uma outra coisa. Aqui tem o microfone. Esse microfone coloca em caixas acústicas para outros que estão mais longe. Às vezes não ouvem o suficiente. Todos nós somos envolvidos positivamente com a espiritualidade para que possamos, pelo menos, ouvir as coisas boas vindo de Jesus através dos apóstolos. Sim. E depois vieram os discípulos. Aliás, gente, qual é a diferença em apóstolo e discípulo? Os apóstolos foram apóstolos e discípulos. Nesses 13, que depois da saída de Judas, entra Matias, não é isso? E depois vem Paulo de Tarso. Aí eu já considero discípulo. Ele não conheceu pessoalmente Jesus. Ele não conviveu com Jesus. Mas às portas de Damasco, ele encontra Jesus e se transforma. Houveram situações que teve que passar, claro. Mas hoje está evoluindo. Chamado hoje Paulo de Tarso. Está evoluindo. Todos nós retrocedemos às vezes e avançamos. E aquele que retrocede por algum erro é ajudado a voltar novamente a lida do bem para o bem. E esse é uma das pessoas a quem nós estamos falando hoje. Quem é ele na espiritualidade? Paulo de Tarso. Ponto. Tá certo?
mas já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente, né, da pergunta 510 de O Livro dos Espíritos. Vamos continuar, não é isso? Então, 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Olha a resposta da espiritualidade. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Então, a ocasião faz o ladrão. Não é? Então, nós vemos o seguinte, que a ocasião também faz pessoas de bem. Vai demorar um pouco, mas ao ler o Livro dos Espíritos, você diz, mas eu pensava diferente. Tá bem. Mas você verifica que a espiritualidade está lhe mostrando uma outra possibilidade. E uma possibilidade verdadeira. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem. Claro. Por quê? Aqueles que lhes são simpáticos do outro lado, né? Eles não querem jamais que ninguém saia da fileira deles e venha para a fileira do bem. Claro que não. Mas temos relatos aí incríveis em livros, né, de situações no plano espiritual onde pessoas de bem foram ajudar a um outro espírito que estava aprisionado do outro lado e conseguiu retirar das garras do outro lado aquele a quem estava se trabalhando. Mas também vieram outros esses que estavam na possibilidade de se melhorarem. Eles faziam o mal, mas relutavam muitas vezes. Tá certo? E é o que ele diz aqui. Quando se lhes depara a ocasião. Antes de fazer qualquer coisa, pessoal, paremos, para que não venhamos a fazer coisas que vamos nos arrepender depois. E o pior, vamos nos arrepender, reparar e expiar aquele erro. E às vezes fica difícil o expiar. Vamos continuar aqui na resposta. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Então, todo mundo é atendido de acordo com seu grau evolutivo.
Por que existem caravanas que vão ao umbral resgatar determinadas pessoas? Porque familiares pedem por aquele que está do outro lado. Por favor, olha, eu tenho bônus hora aqui, poderia utilizar para resgatarmos aquela pessoa? Tudo no seu tempo. Aí chega, hoje nós vamos naquela região e podemos ajudá-lo. Você gostaria de ajudar também? Claro. Aquele que pede pode dizer, olha, eu não posso hoje. Mas sempre eles aceitam a cooperação e vão juntos. Né? Então, luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Isso é um verbo interessantíssimo, influenciar. Através da palavra pode você influenciar para o bem e para o outro lado. Como nós vamos distinguir isto? Temos que, aliás, Kardec diz isso, temos que verificar que aquelas mensagens são do bem e vêm da permissão de nosso Pai Eterno. Porque o outro, muitas vezes, não se sustenta nas respostas que você quer. Sim. Porque só dizer assim, não, nós somos de Jesus, nós somos da falange do Cordeiro, tudo muito bem. Mas na hora de agir, age negativamente. Não, hoje eu não posso ir lá porque eu tenho outras coisas para fazer. Isso é se esquivar de ajuda ao próximo. Já está mostrando a que veio. Precisamos falar mais alguma coisa, gente? Mas aquele que ouve a palavra de Jesus, vinda de nosso Pai Eterno, da energia, né, celestial, vem até nós dizer assim: se orares com retidão, tudo lhe será dado. Aí você, mas tudo? Lógico que tudo não. Vai depender do seu grau evolutivo. Quer ver? Vamos supor que sua mãe esteja no hospital. Lá, doente, precisa fazer uma cirurgia, não há vaga lá no CTI, e ela precisa se submeter à cirurgia. E você ora, você reza, você pede, mas esse pedido é contrito, é do coração, através da razão. Pai de infinita bondade, minha mãe precisa fazer a cirurgia e ela tem que ir para o CTI, não há uma pessoa, não há vaga no CTI, está lotado, pessoas outras que precisam de cuidados também. Pedimos a sua ajuda para que se abra uma brecha para que a minha mãe pudesse ir para o CTI. E chega o pessoal lá do centro cirúrgico e diz: sua mãe vai se submeter à cirurgia. Mas e ela diz que vai para o CTI. Vai depender exatamente se ela se recuperar bem o pós-operatório. Ela se submete à cirurgia e não tem vaga no CTI. Mas a cirurgia foi tão bem, a espiritualidade a envolveu tão positivamente, que ela vai para o quarto. Olha aí, uma saída. Muitas vezes pedimos uma coisa, mas, gente, o ditado do povo é o seguinte:
Quando Deus fecha uma janela, abre uma porta. Claro. Não vê o exemplo que eu dei aqui agora? E aí nós vemos exatamente como nós temos que agradecer por tudo aquilo que temos recebido, por tudo aquilo que não temos recebido, porque eles sabem o que é melhor para cada um de nós, tá certo? Então, gente, eu queria reiterar mais uma vez, né, a ida lá no dia e no sábado próximo. Hoje é dia 9, 10, 11, 12. Dia 12 vamos ter lá na UMEP, não é? Dia 12, deixa eu acessar aqui, gente. Dia 12, né? Também uma palestra lá na UMEP às 13 horas, perdão, às 15 horas. Vai lá um palestrante de renomado saber. Mas nós estamos no nosso final. Agradecendo a audiência de todos, vamos comparecer à Praça Florida de Livros, que está sendo realizada em todos os centros espíritas aqui de Petrópolis. Não é? Que Jesus nos abençoe, nos dando paz, equilíbrio e tranquilidade. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.